dizer assim: fraco, eu sou forte, eu posso, né? Meu Deus é grande, né? Amém? Pegue sua Bíblia agora. Vamos entrar na palavra. Deus vai falar conosco nesta noite, através da mensagem, através da palavra, de uma forma, olha, extraordinária. Então pegue sua espada, que é a sua Bíblia, e vamos falar com Deus agora. Vamos fazer uma prece, pedindo sabedoria, pedindo conhecimento da palavra. A diaconisa Maria Aparecida vai fazer a prece. Nessa oração, gente, peça sabedoria, tá? Peça para Deus abrir teu entendimento, para você entender a palavra, para você ouvir, né? E depois que você ouvir, você fazer o que você ouviu, não ficar com dúvida ainda, questionando a palavra do Senhor Jesus, né? Muitas vezes a gente fala: mas será que vai dar certo? Será que eu vou conquistar? E Deus, Ele falou na palavra de uma forma, né, para te orientar. Então você siga a orientação de Deus, porque só a palavra que já trouxe na igreja já é orientação para vocês. Amém? Porque tudo que se passa na reunião já é uma direção. Quando Deus manda a palavra, Ele manda de acordo com a necessidade da igreja. Então nada melhor do que Deus para saber a tua necessidade. Amém? Então pegue sua Bíblia, vamos orar, diaconisa, pedindo a sabedoria de Deus. Senhor Deus e meu Pai, uma vez que estamos aqui, meu Deus, para te pedir, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, meu Deus. Senhor, usa teu servo, meu Pai, para falar, meu Deus, com essas pessoas, meu Deus. Dá sabedoria e conhecimento, meu Deus, a cada um, meu Pai, para entender a tua palavra, meu Deus, e praticar, Senhor. E não guardar, meu Pai, mas praticar, Senhor. Dá sabedoria, meu Deus, entendimento, meu Pai. Porque como o Senhor deu sabedoria e conhecimento para o Salomão, o Senhor dará, meu Deus, nessa noite a cada um, meu Deus, que vem buscar a tua palavra. Fala, Senhor, com o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Com a Bíblia no coração, declara e fala: Senhor, que o teu servo todo. Com a Bíblia ao alto, declara tua palavra, é pupila para os meus olhos, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Amém. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela a mim do teu divino responderás no amor, permite gratidão, repete, Senhor Jesus, nos nossos corações. Amém. Pessoal, prosperidade é a reunião que você veio nesta noite de segunda-feira. Nós vamos falar sobre prosperidade. Mas quando falamos em prosperidade, não só falamos de emprego, não só falamos de dinheiro, não só falamos de empresa crescendo, né, conta bancária subindo. Falamos, pessoal, da prosperidade, né, em todas as áreas da nossa vida. Porque, olha, existem pessoas que até falam: eu daria tudo que eu tenho hoje para ser feliz. E olha que a pessoa tem muita coisa. Muitas vezes tem um filho nas drogas, e aquela pessoa ama tanto seu filho, já fez de tudo, já internou, né? Já levou em tantos lugares de casa de apoio a dependentes químicos, e esse pai, no desespero, ele olha e fala: poxa, eu daria tudo que eu tinha, que eu tenho, tudo que eu tenho, só para ver meu filho liberto das drogas, né? E isso é o que, pessoal? Na verdade, é o anseio, o desejo do bem-estar. Porque muitas vezes as pessoas pensam que vivem nesse mundo, nós que vivemos nesse planeta Terra, as pessoas pensam que a prosperidade é só conquistar o dinheiro. O dinheiro é o de menos, irmãos.
é o de menos. Porque você fazendo o que está na Bíblia, sendo fiel, sendo correto com Deus, na verdade Deus vai te dar saúde, disposição, ânimo, e você vai trabalhar, e você vai prosperar e vai conquistar. Isso é coisa que a gente conquista. Amém, pessoal? Por isso que a gente não deve nem ficar preocupado com os bens materiais. Muitas vezes a pessoa fica preocupada com muitas vezes algo econômico que a pessoa, olhando com os olhos humanos, parece que perdeu. Muitas vezes algo que você tinha e não tem mais. Aí a pessoa fica ali preocupada, angustiada. Mas, gente, entenda uma coisa: você só não pode perder a sua fé, porque quem tem fé alcança tudo de novo. Você só não pode perder Jesus. Você tem que continuar com Ele na vida, porque você vai ter força e disposição para ganhar e até melhor. Não é assim que diz a Bíblia, que tudo coopera para o nosso bem? Então, se Deus permitiu que alguma coisa material se retirasse da sua vida, é para você ter algo melhor. Porque enquanto você estiver acomodado com aquele bem material, você não vai lutar para ter o outro, para buscar o melhor. Amém? Então, sempre entenda uma coisa: o diabo sempre fica com o velho, com o estragado, e você sempre vai ficar com o novo. Amém? Vamos entrar então na palavra. Eu gostaria de trazer aqui uma mensagem a respeito de um voto que uma mulher fez. E esse voto que essa mulher fez, ela fez um voto para uma área da vida dela que ela era infeliz, que ela não era feliz, porque a Bíblia nos mostra muitos exemplos claros e evidentes, que quando o homem age, Deus reage. Se eu não agir, Deus não vai reagir. Então alguma coisa eu tenho que fazer. Na vida é assim. O ser humano é assim. A pessoa tem que fazer alguma coisa para Deus agir. Parceria. O homem tem que trabalhar em parceria com Deus. Deus não faz tudo sozinho. Ele faz o que você não pode fazer. O que você pode fazer, você vai fazer. Amém, pessoal? Para isso que vocês buscam a Deus, para Deus fazer aquilo que vocês não podem. A gente pode mudar o pensamento, o coração de alguma pessoa que está entregue a uma vida errante, pecando, errando? Não pode. A gente não consegue mudar. Mas se eu orar, aí vai mudar. Porque eu vou orar, vou clamar, e quem vai agir no pensamento, no coração da pessoa é Deus, pessoal. É Deus. Não é a gente que vai mudar a pessoa, porque se a gente tivesse esse poder, pessoal, de mudar as pessoas, mas nós não temos. Quem tem esse poder é Deus. Então falar, você já falou, orientar, já orientou. Então quem tem que agir agora é Deus. O que você pode fazer como homem, como mulher, você fez. Agora você precisa fazer as coisas, que é para Deus fazer, e se esforçar para isso, confiar, acreditar, buscar, vir para a igreja, frequentar os cultos, não deixar o desânimo, a preguiça, a falta de fé segurar você dentro da tua casa, prender você lá dentro, porque é para isso que Deus colocou a igreja. Igreja é para isso. Se fosse para nós conquistarmos nossas bênçãos em casa, não precisava de pastor, não precisava de igreja, não é verdade? Então, para isso, Deus colocou santuários de adoração e pastores, que é para guiar o povo. Amém, pessoal? E a Bíblia diz que um dia não vai ter mais pastor Marcos, não vai ter mais nenhum pastor guiando ninguém. Sabe por quê? Porque vai assumir os pastores e pastores, que é Jesus. Porque, na verdade, até o pastor Marcos está submisso a ele. Até eu serei guiado por ele. Hoje estou como pastor, transmitindo aquilo que Deus quer que você ouça. Mas um dia eu não estarei mais como pastor, porque os pastores assumirá. Que é o momento que Cristo levar o seu povo, que está na palavra, e a gente partir para o outro mundo, que é a vida eterna. 1 Samuel, livro de 1 Samuel. Glória a Deus. 1 Samuel,
atenção de vocês, 1 Samuel. É Antigo Testamento, tá, pessoal? Não é difícil para achar, é fácil encontrar. Está no Antigo Testamento, 1 Samuel, SM é o índice da Bíblia, amém? Capítulo 1. Vocês vão ver aqui um desespero de uma pessoa que, em seu desespero, ela faz um voto. E o voto que ela faz traz o milagre, traz a bênção. Verso 1 diz assim: houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé e Efratel. Pode sentar, pessoal. Vamos falar da vida de Eucana, desse homem, né? Vamos relatar o que aconteceu na casa dele. Você tem celular? Coloca no silencioso para mim, por favor, para a gente ter concentração total na palavra. Não converse durante as reuniões, esteja passivos a ouvir, a entender e compreender a palavra de Deus. Amém? Vamos então prestar bem atenção nesse ensinamento. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ouça, porque é a voz de Deus. Amém? A Bíblia diz que Eucana, verso 2, ele tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Naquele tempo podia ter duas mulheres. Não se assanhem, homens. Amém? O pastor leu lá na Bíblia, um dia de culto de prosperidade, que Eucana tinha duas, e tem que eu tenho uma só, né? Naquela época podia ter duas mulheres. Deus, né, retirou isso. Em verdade, colocou que o homem deve ter apenas uma mulher, né? Imagine que complicação que era, né? Essas coisas de duas ou mais mulheres, né? Então, naquele tempo, né? Então, Eucana tinha uma mulher chamada Penina e uma outra chamada Ana. Quer dizer, Penina, ela gerava filhos, ela pôde dar filhos para o seu esposo. Então, ela era uma mulher próspera, fértil, né? E realizada, porque ela pôde dar filhos a Eucana e Ana. A Bíblia diz que Ana não podia dar filhos, pois Ana, ela era estéril. Ela tinha esse problema com ela. Ela não conseguia gerar filhos. E ela não era feliz com isso. Ela era pobre nessa área porque ela não conseguia realizar o seu esposo, dando para ele filhos. Mesmo que Eucana não cobrasse isso dela, porque Eucana o amava. Porém, Ana, ela queria, né, ser realizada em sua família e dar filhos a Eucana. Tanto que a Bíblia diz que Ana, ela vivia amargurada por isso. Imaginamos a dor e a tristeza desta mulher, porque na verdade Penina tinha dado filhos para Eucana, ela não. A Bíblia diz no verso 3: subia, pois, este homem da cidade de Arinã, adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofine e Finéias, os dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana.
porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, quer dizer, ela não gerava filhos. Então a Bíblia diz que Eucana era um homem íntegro, sincero, um homem honesto, era um homem que adorava a Deus, fazia sacrifícios, dava ofertas, era um homem devoto a Deus e um homem que seguia, né, as orientações do profeta que era Eli. A Bíblia diz que Eucana sempre presenteava seus filhos, suas mulheres, porém a Ana ele caprichava mais, porque na verdade ele amava muito Ana, né? E também devido a Ana não poder gerar filhos, né? Então ele tratava Ana com muito amor, com muito carinho. A Bíblia diz no verso 6: e sua competidora, sua rival, excessivamente lhe irritava, para a embravecer. Portanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, que não podia gerar filhos. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra, quando ele subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então a Bíblia diz que dentro da casa de Ana, na ausência de Eucana, Penina, na verdade, humilhava Ana. Penina, sabe, maltratava Ana, pisava em Ana, sabe? O que Penina fazia? Ficava irritando ela, falando: você não pode gerar filhos, só eu que posso. Quer dizer, ficava afrontando. Então quer dizer que Ana tinha um conflito dentro da própria casa que ela morava. Eucana saía, Penina pegava a ocasião para afrontá-la. E o que Ana fazia? A Bíblia diz que Ana chorava, nem se alimentava. Então ela estava vivendo um estado de aflição, um estado de angústia. Dá para imaginar a situação dessa mulher, o que ela estava vivendo dentro da própria casa dela? E eu quero dizer para a igreja, muitas vezes na vida do ser humano nós somos afrontados por alguém que está ali tentando competir conosco. Muitas vezes nas nossas vidas, pode ser no nosso trabalho, na nossa casa, sei lá, em alguma área da tua vida você pode estar sendo afrontado. Muitas vezes alguém lhe afrontando, falando que, sabe, você não é capaz de conseguir aquilo, que você não tem essa capacidade. Uma pessoa que tem algo e você não possui, aquela pessoa ela quer lhe desprezar, ela quer lhe maltratar por isso. Está entendendo? Mas a verdade é que a amargura de Ana um dia teve um fim, e a tua amargura também terá um fim. A Bíblia mostra que esse conflito era gerado dentro da própria casa deles. Para Ana era um momento de grande tristeza e de muita dor, sabe? Essa competição dela com Penina. Mas na verdade Ana não queria competir com Penina. Na verdade ela desejava dar filhos ao seu esposo, mas Penina aproveitava da ocasião para entristecer, para bater o coração de quem? De Ana. Então muitas vezes, pessoal, o que acontece? Satanás ele aproveita da ocasião para tentar fazer o quê? Nos entristecer, nos abater. Mas eu quero dizer para a igreja que Deus ele muda o quadro, Deus ele muda a situação. Geneticamente falando, cientificamente falando, é possível uma mulher estéril dar à luz? Pela medicina não tem como. Não, você é estéril, você não tem como gerar e dar à luz. Quer dizer, um diagnóstico humano. Mas perante a Deus, até a estéril gera filhos. Até a estéril. Você tem olhado para a sua causa como algo impossível, que não dá para resolver, ou você tem olhado para a sua causa com um olhar dizendo: tudo é possível aquele que crê, e eu creio em Deus, e eu vou vencer. Você tem olhado como?
como está o equilíbrio da tua fé, será manifestada a sua vitória. Amém, pessoal? Então, a Bíblia fala o quê? Na Bíblia Sagrada, observe só, no verso 8. Quando Eucana chegava, marido de Ana, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não está comendo? Porque está mal o teu coração. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então ele olha para mim e fala: Ana, para com isso, Ana. Eu, como teu esposo, não sou melhor do que 10 filhos, 5, 3, 4 filhos. Eu lhe amo. O meu amor não basta. Mas Ana, ela desejava ser mãe. Ela tinha esse desejo, ela tinha essa sede, sabe, essa vontade de ter o seu próprio filho. Gente, o que nós desejamos, o que nós necessitamos, Deus, ele realiza o desejo do nosso coração. E não importa se é possível, humanamente falando, ou se não é. O importante é que a gente coloca a nossa fé em Deus e a gente acredita que tudo que nós fizermos, tudo que nós colocarmos nas nossas mãos, Deus, ele vai abençoar. Amém? Verso 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então a Bíblia diz que Ana se prostra diante de Deus, e diante de Deus ela conversa, ela faz um diálogo. E a Bíblia diz que a amargura da alma dela expressa um choro profundo diante de Deus. E a Bíblia diz que ela fez o quê? E voltou um voto. O que é voto? É uma promessa que o homem faz com Deus. O que é um voto? É algo que você fala com Deus: meu Deus, faz isso, que eu farei isso, aquilo. Amém, pessoal? Porque Deus, pessoal, ele é um Deus justo. Ele só dá algo para nós conforme os nossos merecimentos. A Bíblia diz que aquele que busca, ele acha. Se eu não buscar, eu não vou achar nada. Deus, ele tem que ser justo, pessoal. Ele tem que abençoar a tua vida, porque você saiu da sua casa, deixou o aconchego do teu lado, deixou o cansaço, deixou, quem sabe, até algumas coisas para fazer na cozinha, ou até algumas tarefas de trabalho seu, só para vir buscar Deus. Enquanto existem pessoas que olharam para o tempo, está frio, está garoando, né? Eu não vou na igreja. Mamães que tem criança, então nem se fala, vai pegar gripe, vai pegar febre, vai pegar bronquite, vou parar no hospital, vou. Então quer dizer, Deus, ele tem que te honrar. Por que ele vai ter que te honrar? Porque tem que ter diferença entre aquele que busca e entre aquele que não busca. Amém, pessoal? Porque se Deus, ele for abençoar tanto aquele que está aqui dentro agora, quanto aquele que está nesse momento com as pernas para cima no sofá assistindo televisão e comendo pipoca e à vontade em casa e nem aí para Deus, pessoal, a gente deixa de servir esse Deus, porque esse Deus é justo, não é verdade? Numa empresa, quando todos trabalham, todos recebem. Se uma pessoa para de trabalhar, falta um dia, 2 dias, 3 dias, a pessoa ela não recebe, quer dizer, vai ser descontado aqueles dias, né? Caso não for por uma, né, por causa de alguma enfermidade, alguma doença justificada e testada pela medicina. Porém, o homem, ele tem seus compromissos, e nós sabemos que se nós trabalhamos, nós ganhamos, faturamos. Se nós não trabalhamos, nós não ganhamos. Amém, pessoal?
para Deus, logicamente que Deus ele vai me abençoar. Você tem créditos, você tem direitos, você tem, na verdade, como filho, direito de pedir algo ao teu Deus. Como se um exemplo, eu não trabalho, eu não vou à empresa, como que eu posso chegar na empresa e cobrar o meu salário? Não tem como. A pessoa vai falar, não, você está vendo um equívoco, algum equívoco, está vendo alguma coisa errada, você não trabalhou aqui, como que eu vou te pagar se você não trabalhou aqui? É a mesma coisa, eu querer, meu Deus, faça na minha vida se não fazer nada para Ele. Então a Bíblia diz que Ana fez o quê? Um voto. E qual voto, pastor Marcos, que ela fez? A Bíblia diz que ela fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então a Bíblia diz que Ana fez o quê? Ela fez um voto com o filho que ela tinha? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Não. Por que ela fez um voto com o filho que ela não tinha? Porque ela não podia dar à luz. Como que ela fez um voto com o filho que ela tinha? Ela não tinha nascido bebê nenhum, não tinha bebê nenhum no berço, chorando, no colo. Então quer dizer, ela não tinha filho, porque era estéril. Então ela fez um voto com algo que ela não tinha. E aí que entra, pessoal, a fé. Quando nós falamos de votos, de propósitos, a gente faz sem ter, mas determinando que vai ter, que vai vir. Amém, gente? Amém. É igual, por exemplo, você entra num voto, num propósito, para, um exemplo, ajudar no aluguel da igreja, no aluguel do rádio, né? E você não tem, o que você faz? Você pega o envelope e fala, Senhor, se tu me deres, eu vou te dar, me honra e me abençoa em tal área da minha vida. Mas primeiro eu tenho que fazer minha parte, mostrar, eu estou fazendo, Deus. Não é primeiro eu ver para depois fazer. Eu preciso primeiro fazer o propósito. Eu primeiro preciso dar o passo. Eu preciso dar o primeiro passo. Deixa o restante que Deus faz. Dá o início. Libera o coração para Deus entrar. Abre o coração e deixa, quer dizer, a certeza, a confiança em Deus entrar. Aí as coisas vão funcionar. Aí vai começar a dar certo. Aí tudo vai andar bem, vai tudo caminhar. Amém? Então Ana tinha um filho? Não, mas ela já fez um voto. Ela falou, Senhor, se tu me der um filho homem, primeira coisa, eu vou consagrar ele a ti. Ele vai ser consagrado a ti. E outra coisa, eu faço uma promessa de não cortar o cabelo dele. Eu não vou cortar, não vou passar na vara, quer dizer, cortar o cabelo. Né? Ela fez esse voto com Samuel. E aí, o que Deus fez, pastor Marcos? Então, depois que ela terminou de fazer a oração, verso 12, sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Então o profeta, vendo Ana ali, né, clamando, fazendo sua oração, mas Eli não ouvia som da boca dela, só via ela abrir a boca e fechar. Quer dizer, ela falava com Deus no espírito, baixinho, em silêncio. Então o profeta não via ela falar alto, né? Portanto, o que aconteceu? Verso 13: portanto, Ana falava só no seu coração e só ouvia os seus lábios, porém não se ouvia a voz, pelo que Eli teve por embriagada. Tanto que até ele pensou que ela estava embriagada, se ela tinha bebido alguma bebida forte. Tanto que a Bíblia diz no verso 14: disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não tenho tomado vinho, nem bebida forte, não tenho bebido, porém tenho derramado minha alma perante ao Senhor. Não tenha tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos
meus cuidados e do meus discursos tenho falado até agora. Então ela expressa o profeta e fala: não, eu estou falando com Deus, eu estou, na verdade, me derramando perante o Senhor, perante o meu Deus, né? Ela expressa: na verdade, eu sou uma mulher atribulada, eu estou falando do desgosto de minha alma, da angústia que está no meu interior. Amém, pessoal? Então ela expressa, ela fala isso ao profeta. Verso 18: e disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim disse ele: ache tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Gente, quando nós servimos a Deus, somos fiel a Deus, que você clama a Deus, dobra o seu joelho e fala com Deus e derrama lágrima perante a Deus, quando você se levantar, você não vai ser mais o mesmo. Você vai ser outra pessoa, porque você derramou sua angústia, suas lágrimas perante a Deus. Quando Ana se levantou da oração, a Bíblia diz que ela não era mais a mesma. Seu semblante mudou, ela comeu, ela se alimentou. Olha como Deus fortalece a pessoa. Amém, gente? Eucana falou com Ana, quando ela estava triste, amargurada, chorando. Ele falou: meu amor, eu te amo, eu não sou mais do que 10 filhos, 2, 3 para você. Ele não me importa se você tem filho ou não, eu te amo, você é minha mulher. Essa palavra consolou Ana? Não. Mas Deus consolou Ana. Porque, gente, o consolo do homem, por mais bonito que seja, não traz solução. O consolo que traz solução é o consolo de Deus. Por quê? Deus, ele consola e resolve. Amém, pessoal? O homem não tem a capacidade de resolver, Deus tem a capacidade de resolver. Então, Eucana não teve grandes resultados ele consolando Ana, porque ele não tinha o poder de fazer o desejo de Ana, dar para ela o que ela precisava. Não porque ele não queria, porque na verdade Ana era estéril. Mas quando Ana fala com Deus, ela levanta uma mulher diferente. Olha o consolo de Deus aí como é diferente. Por isso que a gente deve confiar nesse Deus e saber que o consolo dele sempre será permanente na vida da gente. E o consolo de Deus, pessoal, é para resolver. Amém, pessoal? Deus não vai consolar você com mentiras, com engano. Deus vai consolar você com a solução. Amém? E a Bíblia diz aqui, pessoal, olha o que acontece. Verso 20. Estamos ainda aqui no 19, né? Verso 19. E levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, e o Senhor dela. Então, a Bíblia diz que eles voltaram para a casa deles, né? E a Bíblia diz que quando eles voltaram lá para a casa deles, né? O que acontece lá, né? O que acontece? A Bíblia diz que eles oram, né? E vão se deitar. No momento que eles vão se deitar, a Bíblia diz que Eucana conheceu Ana. A palavra conhecer, eles tiveram contatos amorosos na noite. Naquele momento, Deus lembrou do voto de Ana. Naquele momento, Deus lembrou daquela promessa que ela fez. E aí, pastor, o que acontece? A mão de Deus age. A Bíblia diz, pessoal, no verso agora 21: subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Então quer dizer, de ano em ano Eucana ele ia cumprir seus votos, seus compromissos, ele levava toda a sua família. E a Bíblia diz no verso 22: porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino
for desmamado, aqui já entra no milagre. Então levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Quando Eucana sobe, pessoal, para fazer seu sacrifício, né? Quer dizer, Ana já está com a bênção, já está com a vitória, porque depois que ela fez o voto com Deus, o que aconteceu? No verso 20, sucedeu que passou algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. Então, quer dizer, que passando algum tempo depois do momento que ela fez o voto com Deus, né, Ana concede o filho esperado. Tanto que quando Eucana foi subir novamente para fazer seus sacrifícios, que ele foi encontrar o profeta Eli, na verdade Ana não subiu, porque ela estava ainda dando de mamar ao seu filho. Agora veja, amados irmãos, o que é o agir de Deus. Veja dentro da palavra de Deus que aquela mulher alcança o que ela quer. Penina, que atormentava, Penina que na verdade afrontava ela, agora com que cara fica Penina? E é isso que Deus faz na vida da gente. Com que cara vai ficar o teu inimigo quando Deus te exaltar? Com aquele que falou que você não ia vencer, que você não ia conseguir, que nada na sua vida ia dar certo, que você não ia alcançar aquela vitória na tua vida econômica, na tua vida, sabe, na área do teu trabalho, que você não ia encontrar um emprego, que você não ia conseguir aquela promoção no trabalho, né, que você não ia ter aquele desenvolvimento. Que cara vai ficar teu inimigo, né? Ele vai ficar impressionado com o seu Deus. E Deus faz essas coisas para mostrar, pessoal, que Deus é Deus, e que Deus ele age, e que Deus ele opera. Amém? Então, observe, Ana concedeu esse filho. Deus deu para ela, através do voto que ela fez com Deus. Aí você vê, poxa, verdadeiramente o voto, ele tem resultado extraordinário. Através de um voto, ela consegue ter aquilo que fez ela feliz. Agora veja bem, comida faltava na casa de Ana, faltava comida, bebida faltava, alimento, coisas para tomar, não faltava prosperidade, dinheiro ali não faltava, pessoal. Porém, Ana era infeliz, porque ela não podia ter filhos. Então, é aquilo que o pastor fala, muitas vezes as pessoas pensam: eu tenho meu emprego, trabalho, tenho minha faculdade, isso já está bom, para que eu vou para a igreja? Você é uma máquina que só é movido a dinheiro, a coisas materiais. Nós não somos uma máquina humana, nós somos seres humanos, temos sentimentos, temos coração, e nós precisamos de Deus para trazer paz e para trazer equilíbrio e direção para a vida da gente. Amém, pessoal? Então a Bíblia diz que Ana já estava dando de mamar, Ana já concedeu, Ana teve o seu filho. Amém, pessoal? E o que Ana fez? A Bíblia diz que Ana, entrega esse menino a Deus. Observe no verso agora 23. E Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer em teus olhos, fica até desmamares, tão somente confia no Senhor sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que desmamou. Havendo desmamado, levou consigo 3 bezerros e uma efa de farinha. Ele deu ordem de vinho e trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, para orar ao Senhor. E por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu. E a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias do que viver, pois o Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor, e ela adorou ali ao Senhor. Então
amados irmãos, observe que eles preparam oferta a Deus. O que eles preparam? Eles preparam, né, bezerros, 3 bezerros, né, um saco de farinha, odre de vinho, e levam à casa do Senhor. Quer dizer, levam a sua oferta a Deus, né? E ainda, a Bíblia diz ainda que eles fazem o quê? A Bíblia ainda diz que eles ainda matam um bezerro, né? Matam um bezerro como oferta. Bezerro naquela época, pessoal, custava dinheiro. Como já falei dando de outras reuniões, vacas, boi, era um meio de comercialização daquela época muito forte, sabe? Então, desde aquela época, o povo era solidário com Deus, porque, olha, oferta, dízimos, votos que você faz diante de Deus, o propósito que você entra, pessoal, para o quê? Para desenvolvimento do Evangelho e para o progresso da nossa vida. A gente tem que aprender, sabe, a lançar diante do altar sem medo de perder. Porque perder como? Se é algo que eu estou consagrando a Deus. Então, Deus, ele vai ser Deus na minha vida para me retribuir, para multiplicar. Ou é ou não é. Amém, gente? O homem não confia que Deus multiplica, que Ele faz a multiplicação, ou senão eu sempre vou viver uma vida de falsidade, uma vida falsa, que na verdade eu falo que confio em Deus, mas estou dentro da igreja e sou o primeiro a desconfiar de Deus. Mas será que isso que o pastor falou, se eu der essa oferta, se eu der esse voto, se eu entrar até nesse negócio do projeto dos grandes, vai funcionar as coisas na minha vida? Será que vai? Quer dizer, a pessoa já está duvidando, pessoal. Deus, ele não admite que o homem duvide dele. Tanto que tem uma palavra na Bíblia que fala assim: não pense ao homem que se pedir alguma coisa sem fé vai alcançar, porque é igual a onda do mar, que não tem estabilidade, não alcança. Pedir algo duvidando, desacreditando. Então, tudo que nós pedimos a Deus, nós temos que pedir confiando, acreditando. Dízimo, tem que acreditar que o dízimo que você está colocando no altar de Deus é para Deus multiplicar. O que é o dízimo? É 10ª parte do que você ganha. E a Bíblia diz em Malaquias capítulo 13, verso 10, que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro, né? Todos os dízimos, quer dizer, tudo que passar pela minha mão, 10% pertence a Deus. A Bíblia diz no verso 9: se eu não der dízimo, com maldição sou amaldiçoado. Pastor, não dou dízimo. Então a Bíblia fala que a sua vida é amaldiçoada. Aí muitas coisas não dão certo, não funcionam por causa do dízimo. Pastor, eu dou dízimo. Então a Bíblia diz que é liberado bênção sobre a tua vida. É liberado a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Tanto que a Bíblia fala no livro de Malaquias 3 e 11 as bem-aventuranças que vão vir sobre a vida da gente. Nós seremos bem-aventurados, recompensados pelo Senhor através de fazer esse ato. Porque você diz assim: pastor, mas Deus não quer dinheiro, tanto que Ele devolve. A Bíblia fala: torna para mim, eu tornarei para vós. Quer dizer, Ele torna para nós novamente. Lógico que Deus não quer dinheiro. O homem ignorante, que não é ignorante, pensa dessa forma. Quando você não servia a Deus, você pensava desse jeito. Quando você não tinha fé, você pensava desse jeito, né? Mas a verdade é que a obra de Deus, ela tem uma estrutura mantida. E ela precisa avançar, ela precisa progredir. E tem despesa, pessoal. Tem despesa. Porque dinheiro não dá em nada, não é verdade? Então, o que você tem que trabalhar para conquistar o seu dinheiro? Então, o pastor, ele trabalha para a obra. Então, na verdade, o pastor não tem uma máquina de fazer dinheiro para manter a igreja. Porque a igreja não é minha, é a igreja é do povo. Aqui é uma casa que é toda de todos nós, pessoal. É uma casa chamada casa de oração. Então é injusto
nós falar assim, não, quem tem que manter a igreja é o pastor, mas a igreja é nossa. E da onde eu vou manter a igreja? Do povo. Você não tem a igreja do povo, né? Então as pessoas não entendem, não compreendem, porque não tem o que? A fé, porque a fé faz a pessoa entender essas coisas. A fé que dá sabedoria, porque a pessoa ouve, ela acredita na palavra, não é verdade. O pastor não está pregando algo dele, ele está pregando algo que está na Bíblia, que está na palavra de Deus. Então não é o meu ensinamento, é o ensinamento de Cristo. Então, gente, olha, eu quis trazer essa palavra hoje na Teoria da Prosperidade para você entender. Votos, propósitos serve para tudo. Você pode entrar no voto em uma área pedindo algo na área econômica, você pode entrar no voto em uma área financeira, numa área familiar, você pode fazer voto para um filho, para um marido, você pode fazer um voto com Deus em qualquer área da sua vida. Você pode entrar, por exemplo, num projeto dos grandes, fazendo um voto, propósito por alguém, por algo na tua vida, por algo que você quer ter, uma cura que você quer receber, algo que você quer ver Deus fazer na vida de alguém da tua família. Então você entra fazendo um voto. Meu Deus, eu quero nesse propósito, para que o Senhor abençoe tal área da minha vida. Quer dizer, o voto, você fez, né, a sua parte. Agora Deus vai fazer a parte dele com Deus. Deus, ele pede um mínimo para nós, irmãos. Porque o máximo quem faz é Deus. A coisa maior quem vai fazer é Deus. Ele pede só o mínimo. Qual que é o mínimo? É só a pessoa levantar e fazer aquilo que está falando na palavra. Se é para dar o dízimo, qual que é o mínimo que eu tenho que fazer? Quando eu pegar meu pagamento, tirar 10%. Se eu peguei, um exemplo, 10% o quê? De 10 reais, 10% é real, de 100 reais, 10% é 10 reais, de 200, 10% é 20, 10% de 500 é 50 reais, 10% de 1000 é 100 reais, né? E quanto mais você vai sendo fiel a Deus, mais Deus vai te honrando, mais Deus vai te abençoando. Amém? Então, igreja, observe uma coisa, que quando você, né, faz o propósito, as coisas funcionam. Agora, vir para a igreja sem propósito, só falar, Deus, tu tem que me dar, tu tem que me abençoar. Na verdade, nós estamos usando de hipocrisia, sendo que Deus está ensinando a gente como fazer as coisas, né? É igual um exemplo bem banal, mas para aquele que ainda não está entendendo entender. Ó, quando você, né, pega aquele alimento, exemplo, o arroz, o feijão, para poder chegar no mercado, né, ele é plantado, não é verdade? E depois ele é colhido. Quando você planta feijão, arroz, você já vai colher ele cozido, só pronto para se alimentar? Não. Tanto que ainda tem que ser embalado, industrializado, mandado para o mercado, e depois você vai fazer. Então, quer dizer, eu só estou tentando mostrar para você uma coisa, para você entender uma coisa. Não é eu já chegar e querer pronto. Eu preciso fazer. Quer dizer, Deus entregou nas minhas mãos. O arroz alimenta. Então eu vou fazer o arroz. Como é que faz? Né? Coloca água, esquentada, põe fogo, põe óleo, põe sal, deixa tantos minutos. Né? É o alimento que eu preciso. Então você tem uma bênção para receber. Como que eu faço, pastor, para ter essa bênção? A Bíblia já está mostrando um caminho para você. Então você vai fazer assim, para depois o teu milagre estar pronto e você saborear o teu milagre, receber a tua bênção, ter o gosto de provar da tua alegria, tirar o gosto da amargura para o gosto da felicidade. Amém, pessoal? Isso é verdadeira prosperidade. Amém, pessoal?